Precisa ser discutido e está no centro deste programa, que é a discussão sobre os métodos. De onde vem isso? Estamos no negócio de melhorar o desempenho humano. Estamos no negócio de promover o desempenho humano. E para ter uma discussão significativa sobre o desempenho humano, há 3 coisas que quero ver discutidas: segurança, eficácia e eficiência. Segurança, eficácia e eficiência. Segurança. Com quantas pessoas você começou? Com quantas pessoas você terminou? Elas ainda estão no jogo? Elas ainda estão funcionando? Quais foram suas lesões? O que as afastou ou não? Eficácia. Quais foram os resultados finais? O que mudou? Eles ficaram mais fortes? Ficaram mais flexíveis? Preciso ouvir. Algo sobre a eficácia. Essa é a natureza da adaptação. Eficiência. Qual é a taxa de tempo de adaptação? Se você tem um programa que começa com 10 pessoas e 2 delas terminam extremamente em forma e 8 morrem, não vou lhe dar isso, não vou fazer um julgamento sobre isso. Quero dizer que tenho alguns sentimentos sobre isso, com certeza. Eu gostaria de saber o quão em forma esses 2 ficaram, para avaliar isso. Mas veja, o problema é que você não tem essa informação. Você precisa tê-las, eu preciso saber. A propósito, esses vetores não apontam na direção oposta. Os 3 vetores estão apontando na mesma direção. Isso é uma questão técnica, não se preocupe muito com isso, mas eu poderia aumentar a segurança de um programa e diminuir radicalmente sua eficácia. Eu poderia tornar um programa mais eficiente e talvez reduzir a segurança. Se eu aumentar a produção e realmente tornar as coisas difíceis e me apoiar em você e empurrá-lo, podemos descobrir que a taxa de adaptação aumenta, mas o risco de, por exemplo, rabdomiólise aumenta. Mas o ponto mais importante aqui não é insistir onde deve estar a segurança, a eficácia ou a eficiência, mas que ela possa ser descoberta, conhecida e disponibilizada para análise. E a única coisa que pode me dar alguma informação a esse respeito são os dados. É os dados. Eu preciso de dados. E esses dados devem ser mensuráveis, observáveis e repetíveis. Ou é besteira? Resultados que o Jeff consegue obter e que eu não consigo ver. Que o Jeff consegue obter, mas que eu não consigo fazer acontecer em minha academia. Retorna como se tivesse alinhado meus chakras. Como posso saber? Podemos medir isso? Posso ver isso? É repetível? Se não for, não tem sentido. Preciso de dados mensuráveis, observáveis e repetíveis associados à segurança, à eficácia e à eficiência. E nós fazemos isso em um modelo de código aberto, baseado na internet, que é super colaborativo. E formamos uma comunidade espontânea onde métodos, resultados e críticas estão prontamente disponíveis para o mundo inteiro ver. Métodos, resultados e críticas transparentes. Não escondemos nada de você. Nada. Um de nossos críticos tem um site onde ele anuncia um comprovado. Sistema científico comprovado, e isso é ótimo. É um link. Então eu disse, bem, vou clicar nele, certo? E o que eu encontrei não é um sistema comprovado nem ciência, mas um lugar para enviar dinheiro. O alarme deveria disparar. O alarme deve disparar. Se você não consegue descobrir o que alguém está fazendo com um programa, até que você viaje até o local e descubra. E a propósito, não há quase nada que acontecerá neste fim de semana que você não possa ter conseguido na internet. Como é isso? Você sabe, merda. Vocês, rapazes, estão fodidos. Não temos truques, não há truques. Vocês não vieram aqui para descobrir o segredo.
Vieram aqui para receber instruções individuais. Talvez para fazer algumas perguntas e comungar com outros que entendem, para ouvir essas palestras em sua totalidade. Mas não há nada, você não chega perto e finalmente o segredo total. É a pílula mágica, a pílula de Greg Amundsen. Não é isso que estamos fazendo aqui. E com esse método, com essa abordagem, o que fizemos foi tornar co-desenvolvedores as melhores mentes. Os melhores talentos em treinamento esportivo e coaching. E isso nos permite fazer coisas como trazer Mark Rippetoe. Ele se tornou um colega instantâneo da noite para o dia. Basta adicionar o levantamento de peso. Mike Bergner, acabamos de comprar Buddy Leon na semana passada. Você viu isso? Esperem até ver o que está reservado para vocês. Alguém aqui odeia pular e fazer corda? Oh, meu Deus. Seja um ginasta. Não acredito em você. E isso vai fazer sucesso. Isso vai ser muito importante para esta comunidade. E é engraçado. Buddy Lee foi um lutador olímpico e campeão das Forças Armadas em 3 estilos diferentes. Estilos diferentes e o deus do ringue de pular corda. E ele frequentava a nossa comunidade, ouvia essas palestras, assistia aos treinos e ficava impressionado. Em um determinado momento, pensei que ele fosse chorar. Ele encontrou seu pessoal. Ele entendeu. Se você fica com Buddy Lee, não aprende os segredos de como pular corda. Ele vai lhe mostrar como fazer isso. Ele vai lhe mostrar como fazer isso. E temos um nome para tudo isso. A coisa toda é orientada empiricamente. É clinicamente testado, desenvolvido pela comunidade. E quando digo clinicamente testado, é interessante. Algumas pessoas da comunidade científica disseram que não foi testado clinicamente. Para onde estão indo? Elas estão pensando novamente em in vitro, certo? Estão pensando em duplo cego, cruzado, com placebo, sabe como é, jalecos e tubos de ensaio. Do que estamos falando? Estamos falando de desempenho humano. E toda vez que fazemos um exercício como um Fran, ou um Helen, ou Elizabeth, eu tenho dados de desempenho. Posso destilar esse esforço em cavalos de potência, velas, ergs, watts, joules, dinas. Não importa o que você queira converter em termos de unidades, isso não importa. Mas eu terei esse ponto de dados em relação a algum tempo. E ele eu tenho essa saída em relação a algum tempo e é um ponto de dados sólido como uma rocha. E na próxima vez que fizermos isso, terei algum tipo de delta de intensidade. Portanto, os limites de exatidão e precisão de nossas ferramentas, que são imensos, melhores do que isso, estão dentro do erro de arredondamento. É extremamente exato e preciso. O mais estranho é que parece que estamos sozinhos nesse jogo. Acho que isso é incrível. Temos um nome para tudo isso, todo esse conceito. A ideia de que estamos buscando dados mensuráveis, observáveis e repetíveis, associados à segurança, eficácia e eficiência, que estamos fazendo isso em uma comunidade super colaborativa, de código aberto e espontânea. Chamamos isso de condicionamento físico baseado em evidências, aptidão física baseada em evidências. E é um aspecto do que estamos fazendo do qual estou extremamente orgulhoso. Também é livre de ego. Entenda que se alguém se apresentar e disser, eu tenho um programa melhor, métodos melhores, eu pediria. Sim, como um tempo Fran, não é? Agora, suponha que eles se apresentem e digam, sim, temos um programa melhor, mas meu tempo de franquia esses caras têm uma média de 9 minutos cada. Bem, você não contou, não é bom o suficiente, você não tem minha atenção. Se eles se apresentassem e dissessem, tem uma série de caras com média abaixo de 2,17 e a média de 2,17 é a melhor que já vimos, eu estaria realmente interessado, muito interessado. Intrigado. Na verdade, vou levá-lo de avião e colocá-lo em um hotel bacana e levá-lo de primeira classe. E vamos coletar sangue, urina e cabelo. Quero meu dinheiro de volta se der positivo nessa merda. Certo? Mas vou hospedá-lo e vamos analisar seus métodos. E se descobrirmos que você tem essa coisa fazendo, Mega Hyper Barrett Pilates e Jiu-Jitsu de força com bola suíça, você rirá. Mas eu vou fazer isso em seguida. E aí o mundo inteiro vai fazer. Porque eu realmente não me importo e... Alguém disse, sim, você é uma prostituta do fitness. E eu pensei, nossa, isso é uma bagunça. Faz alguns anos que tive de me conformar com isso. Sou uma prostituta do fitness, uma prostituta do fitness. Isso não soava bem. Eu disse, entendi. Sim, quero dizer, basicamente sou. Vou adotar qualquer coisa que funcione. E colocaremos seu nome nisso. Vamos chamá-lo de Jeffs. Variant of CrossFit, variante de CrossFit do Jeff. E tiraremos fotos suas, o levaremos a eventos, e você aparecerá na frente, e todos bateremos palmas, faremos suas coisas, e todos ficaremos muito mais em forma. O que acha disso? Nós realmente não podemos perder. Você entende isso? Não temos um sistema científico comprovado, temos entradas e saídas.
para todo mundo ver. Agora, há outra possibilidade. Alguém poderia dizer, meu tempo de Fran é péssimo, mas eu acho que Fran não é um indicativo do verdadeiro condicionamento físico. Isso é perfeitamente possível. Algumas pessoas cunharam esse termo, chamaram-no assim, disseram que, bem, puxa, você está brincando no seu próprio quintal. Então, o que convidamos você a fazer é nos apresentar um exercício que você acha que é mais indicativo do verdadeiro condicionamento físico. E algumas pessoas já fizeram isso. O governo canadense fez isso. O governo canadense era muito orgulhoso de seu programa de condicionamento físico. A propósito, era o melhor programa de condicionamento físico das Forças Armadas do mundo livre. Tinha muito orgulho disso. Mas havia 2 jovens capitães na escola de infantaria que achavam que o programa era muito deficiente em comparação com o que tinham visto no CrossFit. Então, levamos um grupo de soldados. Eles fizeram, eu não faço, não estou fazendo pesquisa, estou fazendo condicionamento físico. E o que fizemos e apresentamos meus resultados, métodos, resultados e críticas para todo o mundo analisar. Metade do grupo fez o tradicional 1000 Fit canadense, a outra metade fez CrossFit. E no final do curso de cerca de meio verão, eles testaram os 2 grupos, com os padrões do programa de condicionamento físico canadense. Testamos os 2 grupos com um padrão de teste que foi projetado para medir a eficácia de seu programa, o sucesso de seu programa. E os crossfitters se saíram melhor no teste de condicionamento físico canadense do que os caras que fizeram o 1000 Fitness canadense. Nós os vencemos em, acho que foi um teste de 7 ou 5, 5, 7 de 9, 5 de 7, e meio que empatamos em alguns 2 dos outros. Acontece que os crossfitters se saíram melhor em corridas de longa distância do que os caras que correm em corridas de longa distância. E na opinião de todos, inclusive na minha, a disputa estava encerrada. E agora eles estão fazendo CrossFit no exército canadense. Poderia muito bem ter sido, e ainda não vimos isso, mas eventualmente veremos. Alguém vai oferecer um padrão diferente e vamos nos preocupar com isso. Padrão diferente, e descobriremos que, quando fizermos o deles, eles ganham. E quando eles fazem o nosso, nós ganhamos. E o quê? Mas poderíamos comparar isso. Poderíamos ver que é possível que eu tenha me saído muito mais próximo do que você fez no seu, do que você fez no meu. Você entende isso? Acene com a cabeça se estiver acompanhando o fluxo aqui. Há uma dúzia de maneiras matemáticas de fazer essa análise, mas há um terceiro teste que precisaria ser concluído. Ou seja, ambos os sistemas precisam ser examinados e testados em relação aos padrões de um terceiro sistema. Temos um estímulo que é mais bem projetado para prepará-lo para o desconhecido e o incognoscível do que o 1000 Fit tradicional. Mas tudo isso só tem sentido quando é apoiado por dados que devem ser mensuráveis, observáveis, repetíveis e se preocupar principalmente com segurança, eficácia. Você pode ler no quadro, está tudo bem, segurança, eficácia e eficiência. Isso não é simples? Não poderia ser mais simples? Perguntas.